eu mostrar para vocês, compartilhar com vocês uma boa notícia, que é uma vitória que obtivemos contra o Ciro Gomes. Está aqui no UOL, tá? A Justiça penhora picape Hilux de Ciro Gomes por dívida com advogado do site. A Justiça Paulista determinou a penhora da picape Hilux do ex-governador Ciro Gomes em razão de uma dívida de cerca de R$ 6.600 com os advogados do site Diário do Centro do Mundo. A decisão foi tomada pela juíza Lígia Dalcoleto em um processo aberto em 2021 pelo site. O processo ainda não transitou em julgado, ou seja, a condenação não é definitiva, mas a Justiça deu início à chamada execução provisória dos honorários do escritório Francisco Ramos Advogados Associados, que representa o site, calculados em 6.600. Como o Ciro não pagou os honorários, a Justiça determinou a penhora do veículo. Na época, então, o presidenciável disse em entrevistas que o Diário do Centro do Mundo era financiado por dinheiro de corrupção e etc. e tal, que o Ciro costuma fazer daquela maneira dele, intempestiva, absolutamente desonesta, canalha, um cara baixo, escroto, doente, nojento, mal educado, ressentido, fracassado, né? E aí começou a atacar a mim, a meu irmão, dizendo textualmente que a gente vivia de migalhas do mensalão, inventou um troço maluco que o Paulo trabalhou na Rede Globo, que eu tinha inventou assim as coisas que ele fala, né, normalmente do Lula, deitando números, né, passando por alguém que entende do assunto. Como ele fala muito rápido, como ele é um cara muito ansioso, costuma ser assim com gente que fala demais, assim, você fica impressionado, é só bosta. Mas como o cara fala muito, né, ao mesmo tempo, agora, você fica impressionado. Então ele fala sobre física, sabe, fala sobre economia, como o Lula é igual ao Bolsonaro, e aí começa a dizer da dívida pública e não sei o quê, num discurso supostamente nacionalista. Enfim, ele nos atacou em termos absolutamente escrotos, nojentos. Nós o processamos, ganhamos. Ele está recorrendo, está nos embargos de declaração, está recorrendo contra entrando com recursos aí que não param. Agora a Justiça mandou pagar o advogado do DCM, porque precisa ter os honorários dele, já que ganhou, né, até agora no processo que foi aberto em 2021 pelo DCM. Olha como é que é a justiça. Nós estamos em 2025. E aí, na ação, Francisco Embaba Nogueira, que sou eu, disse que as acusações eram levianas e que as ofensas ultrapassaram o limite do aceitável. Aí diz aqui, né, me citando, as alegações são totalmente desprovidas de veracidade, ressaltando que a empresa não recebe dinheiro de corrupção e que nunca foi condenada ou mencionada no escândalo do mensalão. E aí nós vencemos e o Ciro está aí devendo para o doutor Francisco. A condenação hoje está, ele diz aqui 69 mil, mas os valores atualizados são 80 mil, que deve para o DCM, tá? Uma hora vai penhorar as coisas dele aí. O problema é o seguinte: a justiça não encontra o dinheiro nas contas do Ciro, que ele deve para o DCM e para mim. Então, vai ter que, daqui a pouco, penhorar o carro da mulher dele, ou do filho dele, ou da filha, ou de onde quer que ele tenha escondido esse dinheiro dele. Misteriosamente, o sujeito mora numa cobertura lá em Fortaleza, né, ou num puta de um apartamento, e tem carro importado. O Ciro não é pobre. O Ciro não está, né, andando aí, sei lá como, em andrajos. O Ciro não é um mendigo. Ano passado ele estava com empresários do círculo dele lá em Ibiza. Ele foi como? Não sei se os caras convidaram. Convidaram para quê também? O Ciro incorruptível, aceitando o convite de empresário para ir em balada em Ibiza. Acho que a balada mais cara do mundo. É de fuder, né? Mas é isso que temos para o momento. Vitória nossa. Doutor Francisco já se deu bem aí, Pedrão. Justiça mandou a picape Hilux do Ciro. O Ciro anda em picape Hilux, cara. O Pedro anda de ônibus. Ele tem um carro também. Aí, mas... Eu não tenho carro, não. Né? Não tem, pois é. O Ciro tem a picape Hilux. E aí não tem dinheiro para pagar os honorários do nosso advogado. Ô, Kiko, se quiser mandar a Hilux, eu aceito, hein? Como é que
penhora para ele pagar a dívida com o DCM. Sim. Com o DCM. É esse tipo de canalice que é repetida por gente da esquerda hoje, de uma esquerda sectária e golpista. O DCM, mídia governista, esse tipo de sacanagem do dinheiro que a gente recebe da SECOM, que é totalmente legítimo e é o mínimo. Aliás, aquilo sim é uma migalha da SECOM que a gente recebe, se você comparar com o que a Rede Globo de televisão recebe. É o mínimo para a gente continuar funcionando aqui dessa maneira que a gente funciona, incomodando os poderosos, graças a você aí que nos ajuda a financiar o DCM, principalmente você que nos ouve, principalmente você que acredita na nossa palavra, na nossa missão. Agora, porra, imagina se a gente tivesse metade, 1/3 do que vai para a Rede Globo. Onde é que isso é dinheiro de mídia governista? Nós temos aqui uma missão, nós temos aqui uma linha editorial. O DCM é de esquerda, você orgulha de ser de esquerda, porra. O DCM defende o governo Lula como alternativa ao fascismo, à barbárie. O DCM defende em 2026 a única saída se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? É a nossa linha. Sempre foi. Sempre foi. Nunca deixamos de criticar o PT quando era necessário, mas com o limite disso não se transformar no discurso golpista, que é o que faz essa esquerda sectária, a esquerda antigoverno, que começa a fazer o negócio e não é de graça, e provavelmente tem ligação com a mesma turma que financia o Ciro Gomes. Nós estamos apurando isso aí, e nós vamos contar essa história. Assim como a gente contou a história do PCO, nós vamos contar a história de uma esquerda que está aí sendo financiada, inclusive por fundações eventualmente americanas, para fazer o quê? Jogar o Brasil nos braços do fascismo, em nome de um purismo, em nome de um discurso aí absolutamente suicida em termos de país. Mas para eles, se morrer todo mundo junto, tá bom. Para nós, não. A gente quer se salvar. A gente acredita na salvação. A gente acredita numa luz no fim do túnel e não pode ser um trem vindo na nossa direção. É isso que o DCM faz, sempre fez. Sabe, dentro dessa linha mestra, há um, sei lá, né, um amplo espectro de coisas para a gente abordar. Mas começar a fazer coro com fascista, ser retuitado por fascista, começar a se confundir com bolsonarista, ter live usada, matéria usada por bolsonarista para bater no governo, não contem com o DCM. A gente não vai fazer parte desse coro aí. Tá? É o que o Ciro faz. O Ciro faz isso. E tá aí, ó. Justiça penhorou a picape Hilux do Ciro Gomes por dívida com um advogado do site. Queria dividir com você que nos assiste essa vitória parcial do DCM. Doutor Francisco se deu bem. A gente ainda não. Estou esperando para ver. Pois é. Diga lá, meu.